Graça e paz, família Pibre, graça e paz, você que está nos acompanhando no nosso estudo do livro de João. Hoje é o dia 9 de agosto, e por isso nós vamos ler o capítulo de número 9 do livro de João. Meu nome é Ronaldo Luquini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém, e peço que, se você está gostando dos nossos estudos, peço que você dê um joinha e clique em compartilhar. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e você vai estar ajudando, além do nosso ministério, você vai estar ajudando o Ministério dos Invisíveis da Sociedade, no qual toda a renda que nós estamos arrecadando vai virar almoço e vai virar ajuda para essas pessoas que estão necessitando na rua. Mas vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo de número 9. Capítulo de número 9 tem o tema Jesus e o cego. Aqui Jesus Cristo começa a fazer mais maravilhas e milagres, do qual um dos temas do livro de João são maravilhas e milagres. E aqui ele está passando com os seus apóstolos, com os seus amigos e com os seus discípulos, e eles veem um cego pedindo esmola. E os discípulos perguntam quem tinha pecado, se era ele ou se era a família, porque os apóstolos e os discípulos estavam ligando o pecado à situação, o pecado à doença, o pecado à circunstância. Irmãos, nem sempre o nosso pecado tem a ver com aquilo que nós estamos passando. Muitas das vezes Deus tem dado obstáculos e dado alguns desertos nas nossas vidas para que nós possamos ser amadurecidos, que nós não conseguimos amadurecer naturalmente, e o Senhor coloca alguns obstáculos para que nós venhamos a amadurecer, porque ele responde no versículo 3, sim, ele é cego e não é por causa dos pecados dele, e nem por causa dos pecados do pai dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, às vezes, o que você está passando é para que o poder de Deus se mostre através da circunstância, da situação que você está passando. E aí tem aquela passagem em que Jesus dá uma cusparada no chão, faz uma massinha com a sua saliva, passa nos olhos do cego e manda ele se lavar em um tanque chamado de Siloé. Se você prestar atenção na sua palavra, na sua Bíblia, com certeza deve ter a tradução, porque João deixou o capricho de colocar o que significa Siloé em hebraico, que significa enviado, porque Jesus fez o milagre na frente dele e depois ele deu mais uma ordem para esse cego, ir até o tanque e se lavar. Se lavar com o quê? Com a água do enviado. Muitas vezes nós ficamos somente com o milagre de Jesus e acabamos esquecendo de obedecer a Jesus. Vai, não peques mais, tome um novo rumo, endireite as suas vidas, seja mulher de um homem só. Irmãos, Jesus sempre deixa parâmetros para nós. A Bíblia sempre fala isso, ela é condicional, ela dá uma condição para você continuar a ser abençoado ou não. Cabe a você fazer essa escolha. Por isso aqui nós temos que ele foi lavar o rosto no enviado, ele foi lavar a sua alma no enviado. Lave a sua alma também pelo enviado Jesus Cristo, amém? Mas aí nós continuamos e vemos que os fariseus, eles encontraram esse cego, e ele era um cego já conhecido na cidade. E aí no versículo 9 diz, não é ele, ele é mais parecido com ele, mas ele não é ele. Por que ninguém reconheceu muito o cego? Quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, ele muda o nosso semblante, ele muda o nosso olhar, o nosso falar, ele muda totalmente a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala, eis que se faz nova todas as coisas, não somente uma parte. Então por isso que às vezes as pessoas não entendem a transformação que Cristo pode trazer na minha vida e na sua vida. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, você fazia tal coisa e hoje você não faz. Por quê? Porque eu mudei, porque eu resolvi mudar de vida. Aquilo estava me fazendo mal e hoje eu já não faço mais. Ah, mas volte a fazer. Não vou voltar a fazer. Por quê? Porque eu não quero desagradar ao Senhor que me mostrou a luz. Eu quero continuar caminhando em direção a essa luz chamada Jesus Cristo. Mas vamos lá. E depois aí começam os fariseus a fazer algumas perguntas para esse cego, porque eles não acreditam ser o cego, aquele cego mesmo. E aí, no versículo de número 16, eles chamam Jesus Cristo de pecador. Olha só o que diz.
Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E aí outros perguntavam: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Começaram a haver um racha e uma divisão entre as pessoas. Por que essa divisão entre as pessoas? Quando Jesus Cristo começa a fazer alguma coisa diferenciada nas nossas vidas, vão existir aqueles que confiam em Deus e falam: puxa, verdadeiramente foi um milagre, verdadeiramente é um milagre, você está vivo. E outros vão falar: nossa, como você teve sorte, nossa, como você agiu rápido, nossa, como você é um homem de uma luz maravilhosa. E não é isso. Deus está fazendo as coisas, as obras na sua vida. Deus está dando grandes livramentos. Não foi por acaso que você teve mudou o seu semblante quando Jesus Cristo entrou na sua vida. Não foi por acaso que ele tampou a cova da sua morte. Não foi por acaso que você escapou daquele acidente. Não foi por acaso que hoje caiu um avião com 62 pessoas morreram. Não foi por acaso que você não estava nesse avião. Deus tem um plano e um projeto. E Deus tem um plano e um projeto, e a palavra de Deus fala: aquele que começou a obra na sua vida, ele é fiel e justo para chegar até o fim. Amém? Mas vamos lá. Continuando andando a respeito do questionamento dos fariseus, eles começaram a questionar o cego, chamaram seus pais, e os pais falaram para os fariseus: olha, ele é maior de idade, ele sabe o que está falando, então pergunta para ele. E novamente perguntaram para ele, e chamando Jesus do pecador: o que aquele pecador fez com você? E aí no versículo 25 ele fala: se é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. É interessante acentuar aqui que ele estava falando, o ex-cego estava falando com cegos naturais agora. Os fariseus nessa época eles eram cegos naturais, que eles não conseguiam enxergar além da lei. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. A religião dos homens nós enxergamos, mas a salvação de Deus nós não conseguimos enxergar. E aí o versículo 30 em diante é uma frase bem interessante, eu gostaria de ler para você, que ele responde, porque os fariseus continuavam a questionar o cego. E aí olha o que o cego, olha a convicção desse cego depois de ter começado a ver. E ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca ouvi dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Ele acentua diante dos fariseus que aquele homem é um verdadeiro homem de Deus. Ele acentua diante dos fariseus o quê? Que verdadeiramente aquele homem era um homem santo. Contrário dos fariseus que estavam chamando de pecador só por ele não guardar o sábado. Às vezes as pessoas te chamam de pecador só porque você veste uma roupa, só porque você tem uma barba, só porque você usa um brinco, só porque você não usa um terno, uma gravata, só porque você não usa uma roupa que os fariseus apresentam ser uma roupa de moda cristã, evangélica, só porque você não você vai à praia e você não pode ser mais cristão. Irmãos, às vezes a religião ela impõe certas coisas absurdas nas nossas vidas. Por isso que eu acentuo tanto a importância de você ler a palavra de Deus, para que verdadeiramente os seus olhos se abram, verdadeiramente o tampão que está nos seus ouvidos caia e você volte a ouvir a palavra e ouvir a voz do Senhor. Mas vamos lá, finalizando já, porque é um capítulo rápido de ler, são somente 41 versículos. Aí do 35 ao 41 ele fala a respeito da cegueira espiritual. E ele chama o cego, porque o cego tinha sido expulso da casa de seus pais pelos fariseus, e expulso da onde ele estava pelos fariseus, falava: sai daqui que você é pecador, e você é seguidor de outro pecador. Mesmo tendo os milagres acontecido na vida dele, mesmo tendo a transformação acontecido na vida dele. E aí Jesus ficou sabendo que tinha expulsado da sinagoga. E aí Jesus faz uma pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E aí ele falou: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E aí ele falou: você já ouviu, esse é o que está falando com você. Isso é muito interessante, irmãos. E aí o versículo 41 diz: se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo a culpa. Se você acredita que você é dono da verdade absoluta, com certeza você ainda é culpado e você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você
ainda é uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não aceita ser admoestada, ou não aceita ser orientada e nem aconselhada pelos seus pastores, você ainda é uma pessoa que precisa verdadeiramente começar a enxergar as coisas de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Irmãos, novamente, eu quero fazer essa pergunta que Jesus fez para esse cego. Você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus Cristo? Eu acredito que você já viu Jesus Cristo. Eu acredito que você tem visto Ele todos os dias na sua vida, por isso você está ouvindo esse pastor que vos fala. Se você crê, você é aquele que não enxergava e hoje vai voltar a enxergar. Amém? Amanhã nós vamos fazer novamente o estudo do capítulo de número 10. Eu peço que você leia e amanhã nós vamos nos encontrar aqui novamente, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço e um beijo. Deus abençoe. Fui! Au!